Essas pessoas receberam sangue e nasceram de novo. Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Passadas as emoções do pleito de 2012, aqui na região do Cariri, muita gente já está comemorando aí a vitória dos seus candidatos a prefeito e a vereador. Nada mais justo do que a gente fazer um balanço do que foi a eleição em Juazeiro do Norte. A mudança na Câmara Municipal, o novo prefeito, Raimundo Macedo, e também os prefeitos da região. E para isto, o Tribuna Livre convidou dois excelentes radialistas, dois repórteres brilhantes, que acompanham não só a política, mas todos os fatos da vida caririense. Murilo Siqueira e Delton Sá estão hoje conosco e vão debater ao meu lado e ao lado de Vasques Landim o que foi essa eleição, o que mudou, se as tendências se confirmaram, se houve alguma surpresa, enfim, vocês vão ter um papo muito legal sobre as eleições de 2012. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, telespectador, boa noite. Agradecer de primeira mão logo o Murilo e o Delton Sá pela sua presença aqui. E certamente esse momento será importante, até porque nós estamos ontem, né? Nós tivemos a eleição no Brasil inteiro, no Ceará e aqui na região do Cariri, especificamente em Juazeiro do Norte, e nada mais interessante do que conversar com quem participou ativamente dos bastidores das eleições, da apuração, das sessões. Eles, como repórteres, certamente terão novidades, terão alguns detalhes que passaram desapercebidos pela população, pela sociedade, e que hoje aqui, com a ajuda do nosso telespectador, nós vamos ter a oportunidade de revelar o que aconteceu nos bastidores da eleição ontem, aqui na região do Cariri. A dona de casa também quer jogar limpo, por isso prefere sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Meu amigo Murilo, terminado o pleito de 2012, pelo menos para nós, né? Porque em muitas capitais aí ainda teremos o segundo turno. Qual é o seu destaque, assim, em termos de surpresas aqui na região do Cariri? Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasques Landim, Delton Sá. Boa noite, telespectador. A grande surpresa foi a eleição em Juazeiro com relação a vereador. Essa foi a mudança que aconteceu, que foi realmente surpresa. Por exemplo, o Zé Ivan. Eu achei que essa foi a surpresa que saiu um cidadão simples, humilde e que, de repente, em meio a tantos nomes propagados durante a campanha eleitoral, ele terminou sendo o mais votado. Então, essa foi a grande surpresa. Na região do Cariri, os outros não seriam surpresa, seriam novidades, como o caso de Caririaçu, com João Marcos, o caso de Missão Velha com Tardini,
a ameaça que o Elosmar chegou e quase que ainda andou perdendo algum tempo durante a votação, mas manteve a sua liderança lá na cidade. Ronaldo já não era mais surpresa, antes da campanha já estava o povo mostrando a preferência por ele no Crato, em Barbalha também já se dava como certa a reeleição de Zé Leite. Lá em Jardim também é outro também que mostra, o Fernando da Luz mostra que realmente é um homem bom de voto, é uma liderança lá, elegeu a mulher, ele elegeu na tampão agora o sobrinho e agora elege a mulher. Então não houve. A mudança mesmo foi aqui na Câmara, que nós erramos apenas por um. Nós achávamos que iriam reeleitos 10 dos 14, porque uma, no Casamira, desistiu. E, de repente, foram 9. Nós achamos que era entre 9 e 11. Eu esperava mais 10, evidentemente. Então, não foi muita novidade, não. E você, meu caro Delton Sá, muito obrigado pela presença aqui no nosso Tribuna Livre. Dentro da sua expectativa, essa nova formação da Câmara? Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasques, Murilo, amigo telespectador da TV Verde Vale. Olha, eu fiquei surpreso com a votação do Zé Ivan. Eu achava que ele poderia ter uma votação muito boa, mas não a votação que ele acabou aparecendo, surgindo, segundo mais bem votado. E eu também não poderia deixar de destacar, me surpreendeu também a votação do João Borges, ter sido o mais bem votado na questão da eleição para vereador aqui em Juazeiro do Norte. Então, acho que foram os dois destaques. E a Rita Monteiro, que, vou ser sincero para você, nas andanças, acompanhando de perto, eu não colocava a Rita Monteiro na minha relação de eleitos. Eu até, durante a cobertura no último domingo, eu fazia uma projeção que esta coligação do PTB, do PT do B com o PV, poderiam fazer 2, de repente conquistar aquela terceira vaga, e eu colocava como a outra coligação, que era do prefeito, que poderia fazer 6, como acabou fazendo. Mas me surpreendeu o nome da Rita Monteiro ter aparecido ali entre os eleitos, porque durante a campanha eu não conseguia encontrar, na verdade, toda essa explosão de votos que ela apareceu. E você, Vasco? Eu acompanhei de perto, participei da campanha. Com relação à surpresa da eleição, não tive muita surpresa com relação a vereadores. Agora, o número de votos, tudo bem, porque eu acompanhei a performance do Ivan na zona rural e ele realmente tem uma aceitação muito grande. Onde você chegava, o nome dele estava aflorando lá e as pessoas, onde ele chegava, tinha muita gente perto dele, então eu tinha praticamente como certa a eleição dele. Agora, realmente, o número de votos que ele conseguiu realmente foi surpreendente. O do Borges também eu entendia que ele seria eleito. Também a surpresa foi no número de votos. Isso. Agora eu queria colocar aqui para os meninos que acompanharam e que acompanham os bastidores da Câmara aí durante o período legislativo, que a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, ela já mudou quantitativamente, né? A quantidade eram 14, agora são 21. Dos 14 que tinha, apenas deixaram de se eleger 4. Né? E um não concorreu. Uma porque não concorreu. Não concorreu. Tem razão. Então, como é que vocês veem a mudança quantitativa aconteceu? Com esses novos nomes que tem aí, vocês acreditam numa mudança qualitativa na Câmara de Vereadores? Vocês que acompanham ali os debates da Câmara, que conhecem quase todos, principalmente esses que já estão lá, como é que vocês veem aí com esses outros que entram agora, como é que vai ficar essa qualidade do Legislativo aqui em Juazeiro? Eu acho que vai mudar dependendo do prefeito. Se o prefeito segurar as rédeas, controlar, aí muda. Se não, não há como, porque as divergências vão sempre existir. Já há uma preocupação, por exemplo, o prefeito Santana, ele tem na Câmara uma oposição pesada, que está bem atuante, é bom que se diga, o vereador Tasso, frequentemente denunciando, mostrando falhas e tal, e outros, o Gleidson. E agora tem, por exemplo, o Cláudio Luiz do outro lado, né? O Cláudio Luiz, pelo discurso dele, ele deve entrar com muita vontade de detonar tudo que tiver pela frente. Eu não sei, porque nem sempre detonar também é o foco da coisa, né? Você tem que ter base, não é só
atacar, por defender quem está no. Ô, Murilo. Então, eu acho que não sei se vai ter muita mudança também. Não. Quando você diz que depende do prefeito, aí é meio estranho, porque a independência dos poderes existe, embora eles sejam harmônicos, mas naturalmente você está querendo dizer é que há executivo, não é, que deixa o legislativo à vontade, para Sim. que eles façam o seu papel. Nós já tivemos aqui em Juazeiro alguns casos de administração desse tipo, em que o prefeito deixava o legislativo bem à vontade, resolvam lá quem é que vai ser o presidente, o próprio legislativo. E há outros executivos que fazem questão de exercer um certo controle em cima do legislativo. Olha, Luiz Carlos, diante dessa colocação do Dr. Vasco, é bom fazer um levantamento, um questionamento. São 12 novos vereadores na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Todos eles com discurso muito parecido. Temos que mudar o comportamento da Câmara Municipal. E vai recair sobre. Boa notícia. Que vai recair sobre esses 15, aliás, esses 12, essa responsabilidade de mudança. São eles que serão responsáveis para poder fazer com que essa mudança aconteça de fato, no comportamento dos vereadores, na sua postura na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Eles são maioria. São 12. Mas eu... E agora um detalhe interessante que o Murilo estava tocando no assunto, me permita só concluir, Sim. é que essa oposição que é citada, ela foi derrotada e bem derrotada nas urnas. Quem falou, quem reivindicou, quem brigou, foi derrotado nas urnas. Domingos Borges, oposição, não se reelegeu. Roberto Sampaio Lima, oposição, não se reelegeu. Professor Antônio, oposição, não se reelegeu. Ronas Motos, oposição na reta final, teve extremas dificuldades. À exceção do Tasso Magno, que foi eleito, Mas que esperava mais votos dele esperava também. mais votos do Tasso, pela oposição durante 4 Gleison Bezerra anos. também esperava E o um pouquinho Gleison mais. Bezerra teve extrema dificuldade, porque o Valmir teve muito encostado nele. E a sua definição veio na reta final. Então, quer dizer, a questão de fazer oposição, houve aí, na verdade, um retrato na hora das urnas. Saber como se fazer oposição, está entendendo? E uma questão de posicionamento, de independência é muito importante nesse momento. Mas quando eu disse, deixa eu concluir isso, que Sim. só o raciocínio da questão Do prefeito. Quando eu disse o prefeito, eu vou mais direto ao assunto. Eu não vou rodear e nem esconder o que é que eu estou pensando, não. Quando eu disse o prefeito, não é ele deixar à vontade, não. É ele não dar a vontade deles. Está entendendo? Não fazer a É vontade não fazer deles. a vontade deles. O problema é o seguinte, é que tem vereador que ele joga a isca para depois puxar. Ou seja, é o toma lá da cá. O próprio prefeito Santana, no começo, ameaçou isso, mas depois não teve mais coragem. Se rendeu. Ficou debaixo, dependendo dos vereadores. Então, vereadores, alguns, não são todos, é claro, alguns vereadores que exigem, que querem isso, querem aquilo, se não sair, vai, pula fora e fica na ameaça. Então, o que é que tem que fazer? Como nós já vimos aqui no passado. O prefeito diz, faça o que quiser, e pode fazer. Então, é isso que tem que dizer, é o prefeito ter pulso. Não pode brigar com a Câmara, mas também não pode ser subserviente à Câmara, não. Companheiro Vasques, eu já vi algumas vezes você falar, aqui inclusive no Tribuna Livre, que na Assembleia Legislativa, você passou por momentos assim. Você sentiu que havia uma força muito forte do governo do Estado em cima dos legisladores. Quer dizer, esse problema é um problema nacional. Nacional. Legislativo, eu já disse, vou repetir aqui, já disse isso várias vezes, é um poder extremamente aberto, transparente, democrático, mas infelizmente, começando do legislativo do município até chegar no Congresso Nacional, ele fica fazendo parte do governo. Ele é eleito, o parlamentar é eleito, para defender a sociedade. Os valores da sociedade, fiscalizar o executivo e defender o povo. Mas, infelizmente, quando chega lá, faz o contrário. Vai defender o poder, o governo, em detrimento do povo. Isso é da Câmara de Vereadores ao Congresso Nacional. Criaram agora uma história da base de apoio, da governabilidade, e coapta todos os parlamentares, e aquele que tiver uma posição independente, tá certo? Não é uma posição de enfrentamento pessoal, de briga pessoal, de questionamento pessoal, mas aquele que queira realmente defender os interesses da sociedade do povo,
aí ele vai ser esmagado pelo Poder Executivo. Esse é o grande mal do Legislativo do Brasil, porque as pessoas vão para lá para defender a sociedade e o povo e termina defendendo o governo, com mensagens que chegam atropeladas, com mensagem que chega que às vezes vai prejudicar segmentos da sociedade, que aprovam sem discussão, aí fica o parlamento desacreditado, sem cumprir realmente o seu papel. Quando eu falo da qualidade do parlamento, é a qualidade do debate, da fiscalização, com educação, com respeito, porque vereador é autoridade, desde que ele queira ser autoridade. Mas na hora que ele não quer ser, ele passa a ser mais um naquele ajuntamento de homens que foram levados lá pelo voto popular e que não resolve, e que fica balançando a cabeça, que não discute, não para atrapalhar a administração, mas às vezes para contribuir, para ajudar, para melhorar uma mensagem, para emendar uma mensagem. Isso é que é o grande papel do legislador e que a culpa não nós é não dele, temos viu? assistido. E a culpa não é do legislador. A culpa é do povo. A culpa é do povo. Eu não vou citar o bairro aqui, mas um bairro aqui em Juazeiro, uma determinada candidata estava com pelo que a gente percebia lá, uma certa boa quantia de votos. Perdeu tudo no último dia. E perdeu não foi porque o eleitor deixou de votar ou se escondeu. Cada mensagem do foi outro. a não, mensagem com o santinho com 50, com 100 reais. Então aí, esse é que é o pecado da sociedade. Tanto é que eu disse a uma senhora que ligou lá para a rádio. Ela ligou aí falando da questão e tal, que queria isso ou aquilo. Eu disse, olha, você que recebe dinheiro, que tem gente que defende o seguinte, não pode incriminar o eleitor que recebe uma mixaria para votar porque ele precisa, tem que condenar o candidato que está oferecendo, tem que condenar os dois. Porque a mulher recebe agora, quando depois fica nas emissoras reclamando que está faltando medicamento, está faltando merenda. Então, a culpa é o povo. Eu acho que esse negócio, não, porque o cara que rouba uma galinha vai preso, e o que rouba 1 milhão, os cabos aí do mensalão não acontece nada. Rapaz, quem rouba 1 milhão, tostão, 1 bilhão, é tudo a mesma coisa. Murilo, eu vou concordar com o Murilo, inclusive eu tenho dito em algumas oportunidades que ninguém chega num cargo público, político, sem voto. Ele não chega de graça, ele não cai de paraquedas numa Câmara, numa Assembleia, no Congresso, ele vai com voto. E o discurso da sociedade é o discurso da moralidade. Ah, político é ladrão. Mas como é que o político é ladrão e chegou lá que foi votado? Quem foi que votou? Ele não caiu de paraquedas. Então, o raciocínio do Murilo tem fundamento, tem consistência exatamente por isso. Porque ele chegou lá por uma prática espúria, tá certo? E a sociedade quer pessoas honestas. Então, não pode cobrar. Uma vez me ligaram, um cidadão me ligou, e eu não vou, aí permite que eu não vou dizer. Não deve declinar. Não devo. Mas eu não deveria dizer mesmo. Na verdade, mas não vou não. Deixa eu explicar uma coisa. O cara ligou, aí pediu assim, Murilo, rapaz, olha, me dê o número da sua conta, que eu vou botar um negocinho aí, pra você comentar, porque houve um problema policial aqui com fulano e tal, rapaz, ele é gente boa de família e tal. Você diz aí que esse cara é bom. Rapaz, se eu fizesse isso, o que é que eu era? Era um vagabundo, o cara fez. Eu era que era um vagabundo, né? O cara fez a coisa errada e eu vou dizer que o cara não fez, ou que o cara é bom, não existe. Então, do mesmo jeito é o eleitor. Se eu chego lá e dou 10 reais, o eleitor, ou 100 ou 200, que é o mesmo preço. Aí, se eu dou e ele aceita, é a mesma coisa. Não essa questão é muito séria, Delton, e a justiça, quer nos parecer, está, assim, me parece que sem condições de tomar uma posição de agir severamente. Mas a coisa está tão descarada. Mas a justiça, eu acho que ela tem faz agido o com papel rigor. dela. Agora, ela não tem instrumento de fiscalizar. eu até os braços para fiscalizar. Isso eu estava. Mas aqueles que forem flagrados, eu acho que está por isso. A coisa está descarada. Eu estava conversando até com... Eu conheço casos. Ontem, eu vi casos ontem, que determinada pessoa recebeu a visita em sua casa de 3 candidatos. E todos chegaram com o dinheiro na mão. Isso é uma pouca vergonha. Como é que um candidato a vereador vai falar em moral, falar em respeito, não é? Em renovação da Câmara, se ele já vai à procura do eleitor? Mas não existe em vez de levar uma reciprocidade proposta, também. já leva o dinheiro. O eleitor também não é. O eleitor tem culpa porque ele se muitos corrompe. perguntam quando o candidato chega. O candidato mais sério, que apresenta algumas ideias, quando se apresenta para o eleitor, ele já pergunta, o senhor está dando o quê?
Luiz Carlos, e nós temos uma parcela de culpa, nós fazemos a imprensa, porque Eu não. muitos de nós dizemos o seguinte no nosso dia a dia: receba, mas não vote. Não, então eu não digo isso. Nós não deveríamos dizer receba, nós devemos não receba, não vote, escolha o candidato, mas não receba. Eu acho que deveria denunciar. É isso que eu estou dizendo, porque denunciar. muitas das vezes a gente diz, olha, se vier fulano para lhe comprar o voto, você recebe, mas não vota. Não. Eu acho que a partir do momento em que Denuncie. o candidato não conseguir colocar o dinheiro na mão de ninguém, ele vai parar de fazer esse procedimento. Enquanto ele encontrar quem dá, ele faz o seguinte cálculo: bom, eu vou entregar 10, esses 10 pelo menos vão ter uns 3 que vão votar. E assim ele vai. E ele vai fazendo a somatória. Bom, se eu aqui abordar 100, desses 100 eu acho que eu consigo 30. E ele vai fazendo essa conta e vai entregando. Aí tem aquelas pessoas, e é comum, Luiz Carlos, o Vasco, Murilo sabe muito bem disso, e o telespectador, as pessoas que chegam no local de votação e ficam ali por fora, dão uma voltinha, Isso. não entra para votar, aquele ali, ele está, na verdade, esperando ser abordado para receber o de um, depois ele vai lá para receber de outro, e assim ele vai fazendo, Ô Delta, essa que é extremamente essa lamentável. cultura, Delta, Murilo, Luiz Carlos, ela está tão arraigada no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, que a prática hoje também, na política, quando um cidadão quer ingressar na política, e que às vezes tem valores morais, intelectuais, éticos e tal, mas essa não é a primeira pergunta que fazem para ele, não. E o que é que você pretende fazer? Quais são os seus valores, sua história? A primeira pergunta que faz é: você tem dinheiro para entrar na política, para gastar na política? Infelizmente é essa o primeiro questionamento que é feito, quando devia ser o contrário. O que você quer defender, quais são as suas propostas, quais são os seus valores, a sua história, mas não, a primeira pergunta que faz é se tem dinheiro para gastar na campanha, porque se não tiver, infelizmente, é difícil de... Pois vamos colocar nessa discussão um fato real ocorrido ontem. O candidato Demontier não tinha dinheiro, só tinha, naturalmente, boas propostas, enfrentou 2 candidatos pesadíssimos e tirou um número de voto consubstancial, sem comprar um voto sequer, mesmo porque o orçamento de Demontier, todo mundo sabe, quando ele foi para a justiça, disse que tinha 100 mil reais para gastar na campanha. Teve vereador aqui em Juazeiro que gastou 400, 500 mil reais. Então, um candidato a prefeito gastar 100 mil reais, é bom dizer que ele não gastou nada. E tirou um voto surpreendente. A que vocês atribuem essa votação do candidato Demontier do jornal? Eu atribuo aos 2 outros candidatos. O Demontier, eu não quero tirar o mérito dos votos dele, de 15 mil votos, mas o voto de Demontier foi mais um protesto. É aquele que disse: eu não voto no candidato... No 6 nem no meia dúzia. Eu não voto nem no 6, nem no meia dúzia. Eu não voto em fulano porque fulano não está apoiando fulano. E aí foi isso. Eu não voto nesse por isso. Então, uma boa parte dos votos de Demontier foi o voto do contra. Não queria votar. Se fosse até outro candidato com maior estrutura, poderia ter ameaçado os 2. Se tivesse aí um candidato no meio... Murilo e Delta, aproveitando aí essa pergunta do Luiz Carlos, vocês também observaram que além do voto do Demontier, que nos parece também, eu concordo com o Murilo, que tenha sido um voto de protesto e tal... Em parte, né? Em parte, claro que ele tem um segmento ideológico que o acompanha. Porque, na verdade, a proposta dele foi melhor do que a dos outros dois. Até porque a gente precisa entender uma coisa. Hoje nós temos uma cidade com um grande número de cursos superiores e acadêmicos, e é muito comum nas universidades, nas faculdades, ter um grande número de pessoas dentro pessoas ligadas ao PSOL, ao PSTU, que são pessoas dos movimentos. Então, há esse crescimento da nossa classe estudantil acadêmica aqui em Juazeiro do Norte, então já há uma força... É um voto mais qualificado, existe já essa força, a gente não pode esconder isso, com tantas universidades, tantas faculdades hoje na nossa região, o crescimento desses partidos mais radicais, no caso do PSU e PSOL, é realmente notável, você percebe nas ruas, nos movimentos. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos discutir, naturalmente, a política regional aqui no Cariri, outros prefeitos que foram eleitos aí e alguns até com uma certa dose de surpresa. Até já, amigos.
Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Uma virada na sua vida com o Cariri da Sorte. Esta semana, só no quarto sorteio tem um carro Hyundai Creta 0 km. Isso mesmo, um Hyundai Creta 0 km. E mais R$3.000. Uma Yamaha Krypton 0 km e uma Honda Fan 125. E 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Tudo isso por apenas R$5. Cariri da Sorte cap título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. A maior empresa de compra premiada do Nordeste completa 5 anos. É isso mesmo, são 5 anos de Moto Eletro. São 20 escritórios, presentes em 4 estados. Cerca de 10 mil clientes em mais de 150 grupos formados, associada a Coprêmio, sorteios pela Loteria Federal. E tudo isso graças a você, cliente, que nos dá confiança e credibilidade para crescermos juntos cada vez mais. A Moto Eletro agradece a todos vocês. Moto Eletro compra premiada, realizando seus sonhos. A Mob Telecom é telefonia e banda larga em alta, em um estalar dos dedos. Alta velocidade para assistir ou enviar vídeos a qualquer hora. Alta qualidade de conexão para vencer as partidas online. E atendimento de alto nível. Porque a Mob Telecom é a única operadora que possui base de tecnologia e informação no Ceará. Por isso, quando pensar em telefonia ilimitada e banda larga, pense alto. Pense Mob Telecom. A vida TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. O professor Jair Rodrigues, lá no Salesiano, já mandou um torpedo aqui para o Murilo, parabenizando o programa, disse que está muito legal. Nós agradecemos, né? Muitas outras pessoas também já mandaram aqui algumas correspondências e todas, a maioria, não todas, mas a maioria também se congratulando conosco por essa ideia de trazer aqui 2 companheiros brilhantes da imprensa de Juazeiro para debater essa questão da eleição. E o Vasco lembrou aqui, nesse intervalo rápido, uma questão muito interessante. Não foram só os 15 mil votos da Montier, é que dos 165 mil votos de Juazeiro,
além dos 15 do Del Monteiro, Vasco, o Raimundo Macedo ganhou com 65, o Santana tirou 45, 110. Foram 55 mil votos. Né? 55 mil votos fora da decisão. Exatamente. E Ainda tem abstenção também, né? Nulos, né? Branco. Isso É um número muito alto, nos né? parece também o desestímulo, né? É aquilo que eu disse não antes. atrativo Falta de pela opção. campanha, né? Falta de opção. Do lado tinha um Raimundo, Então, do outro Raimundo, e ninguém queria Então, um se Raimundo. somar isso aí, 15 com esse nulo branco e a abstenção, dá um contingente 55 eleitoral, mil votos. muitos votos, né? Que Desperdiçados, deixaram né? de ser... Porque os discursos, Computado. Vasques e Luiz Carlos e Delton Sá, os discursos estão afugentando também o bom eleitor. Muito repetitivo, né? É. E o que é o bom eleitor que a gente se refere? É aquele que vota como esse de qualidade, como citou o Delton. É aquele que vota sem a propina, é aquele que não vota por cabresto. Não, vou votar porque Delton está pedindo, está mandando. Não diz nem pedindo, está mandando, eu vou atender e vou votar aqui em Luiz Carlos. Então não é bem assim. Esse voto é mais consciente. Então as pessoas estão... Aí você vai para o seguinte. Há 4 anos atrás, estava Salviano falando de Santana e de Raimundão. E Arnon também, né? Aí, 4 anos depois, está Salviano e Santana juntos, falando de Raimundão e de Arnon. Quer dizer, esse discurso embola o meio de campo. Ora, se eu estou dizendo que Luiz Carlos não presta para ficar do meu lado direito aqui, aí eu digo hoje. Quando for amanhã, eu vou dizer, não, Luiz Carlos é melhor do lado direito. Eu estou botando isso aqui bem bestinha, porque isso aqui é uma coisa mais prática. Essa né? sua tese contesta, essa sua tese confirma, inclusive, um fato triste para Juazeiro. A falta de renovação política, a falta de geração de novas lideranças. É verdade. Não está Luiz havendo Carlos. isso em Juazeiro. Eu creio que não é só em Juazeiro, não. Não, é geral. Porque É um geral, clamor nacional, geral, né? um clamor nacional, essa questão de novas lideranças, de novos nomes. Primeiro, há uma desmotivação muito grande por parte da juventude, do jovem, dos homens de bem, do discreto na política, tá certo? O homem de bem fica, tal. Ele devia entrar na política, porque ele é um homem de bem, mas não, lá só tem gente dessa natureza, eu não vou entrar. Então, acontece muito isso aí. E eu tenho dito, e vou novamente repetir, que às vezes as pessoas dizem, a política está melhorando, mas eu acho que não está melhorando. Porque, Luiz, eu me recordo bem, e eu sei que você praticou isso, talvez o Murilo, não sei, o Delton, que é um pouco mais novo do que a gente, mas eu saía da minha casa para assistir e ouvir bons oradores nos palanques e votava em troca do discurso bom, da mensagem que ele levava. Hoje isso praticamente não existe. Mas, Vasco, você não acha que teve muito discurso que caiu na descrença, que por isso que hoje em dia as pessoas não se apegam mais a discurso, porque discurso virou falácias? Que as pessoas chegam, sim, mas aí despejam, discurso, e quando você vai olhar a prática... de reino da fantasia. É o que eu estou dizendo. Discurso porque de tem reino muita da gente, fantasia não dá para você porque eu acho acreditar. o seguinte, tem muita gente que fala bonito, que se expressa muito bem, que chega aqui e convence você, é capaz de... Mas aí, Delton, é Mas preciso quando lembrar... você vai ver a prática, não condiz com a teoria. Aí é bom lembrar, que a política adotou um sistema o que eu acho, veja bem, de marqueteiro, o que eu acho, e esse profissional eu acho que a gente para ganhar dinheiro. precisa entender, veja bem, às vezes eu não concordo muito com essa história de que não, tem que haver renovação. Ninguém é líder por 4 anos. Uma liderança não se constitui por um mandato. Uma liderança, ela cria raízes. Ela ganha espaço. O líder quase sempre é inato, ele já nasce com aquela então ele exerce uma liderança por um tempo. O ex-senador e ex-governador Tasso Gereissati, durante muitos anos, foi líder do nosso Estado, com uma força muito grande. E essa liderança chegou ao fim, mas ele passou um determinado período. Então, ele teve que ser líder durante um determinado período, senão não teria sido um líder nosso. O governador Cid Gomes está aí, exercendo uma liderança no momento. A prefeita Luiziane Lins mostrou liderança em Fortaleza e constituiu. Então, um líder não pode ser considerado líder por um mandato. Assim a gente não ia ter liderança. Quer dizer que toda eleição a gente tinha que trocar. Eu acho que a liderança, ela conquista o povo. A liderança, ela precisa
reunir partidos, ele precisa, tá entendendo? Reunir pessoas, aproximar inimigos políticos que eram até bem pouco Delton, tempo. Eu acho que a liderança se constitui sabendo fazer conjunturas. Você há de concordar, você falou no Tasso, foi certamente uma grande liderança do Estado do Ceará, mas você há de concordar que o Tasso, no seu poder de líder, ele não podou ninguém. Por exemplo, o Ciro Gomes hoje, que é uma liderança, foi uma liderança nacional. Aí eu concordo com o senhor. Ela nasceu de dentro do grupo, das entranhas do grupo do Tasso. O próprio Cid, o Lúcio Alcântara. Então, renovação não quer dizer que é um novo, o Lúcio que é um não. jovem, O Lúcio já São vem. lideranças. O Lúcio vem de antes. O Lúcio é do tempo vem lá de Sim, mas ele foi governador, ele não tinha sido governador. Com a mão do Tasso Mas ele foi governador através dentro do foi processo vice-governador político, de Ciro, inclusive, né? Que foi do feito processo político do Tasso. Eu acho que às vezes algumas lideranças não querem permitir que surjam essas novas. É exatamente isso que a essa é a gente está verdade. comentando Essa, aqui. Eles às vezes, podam, as algumas. possíveis lideranças. Agora também tem um detalhe. Tirem da cabeça que esse negócio, eu escuto muito alguns companheiros da imprensa dizendo o seguinte: olha, não querem fazer o seu sucessor, não querem fazer líder. Não faz líder. Dr. Mauro Sampaio foi líder por algum tempo, bem lembrado, Delta, essa questão do tempo, e eu não vou nem me lembrar quanto tempo foi, mas o Dr. Mauro foi líder, mas não foi que fizeram ele líder. Ele era líder na... Mas ele se Adalto manteve líder Bezerra durante foi um bom líder. período. Agora, eu acho, eu entendo, se eu fosse líder, eu não saía antes de perder uma eleição. Porque quando você perde, acaba a sua liderança. Líder não consegue perder. Ele bota o sucessor e fica. Agora, o que acontece é que os líderes, líder temporário de 4 anos, eles se preocupam em fazer gente da família. No Brasil, o sistema é presidencialista, mas muitas famílias ainda querem como se fosse lá na Inglaterra. Como é que dá? Monarquia. Monarquia. Sabe por quê? Você vai para o Maranhão, quem é a família lá, quantos anos? Quem se lembra quantos anos começou o Sarney? Com a família. Aí você vai aqui, Carlos Cruz tentou, vamos para nós. Carlos Cruz tentou botar a filha. Fica lá, um mandato sim, outro não. E por aí vai. Aí não dá para lembrar todos, não, porque senão toma isso tempo. aí é o grande mal da É o grande mal. mesmo. Porque ele diz, eu quero isso aí. fazer um líder, mas quer botar alguém da família. Me permita aqui, Luiz Carlos, só fazer, porque eu tinha anotado ali antes de começar o programa, ainda voltando um pouco à questão dos vereadores na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, que a questão da divisão partidária. Sim. A questão dos partidos que ele... O PMN fez 2 vereadores, o PRTB, essa coligação que tinha 6 partidos, ele fez o João Borges, que era do PSC, aliás, do PRTB, fez o Antônio de Lunga do PSC, Cláudio Luz do PT, que volta a ter um vereador, né? Que o Santana prefeito tinha sido vereador do PT, né? E Mário Deto depois. E Mário Deto depois. O Cledmilson do PSD, Adalto Araújo do PSC e Firmino do PRP. Depois, Tasso Magno pelo PR e Gleidson Bezerra pelo PTB. Darlan Lobo, Ronas Mota e Preto Macedo pelo PMDB. Júnior, que é o atual presidente, pelo PSL. E Nivaldo pelo DEM. Capitão Vieira pelo PTN, Didi de Amarillo e Mara pelo PPS, e uma das grandes surpresas, PT do B, com 3 vereadores, Zé Ivan, Bertrand e a Rita Monteiro. PT do B e PMDB, cada um com 3. O Bertrand é do PT do B, PT do B. PT do B. O PV fez a coligação, mas não teve nenhum dos seus candidatos eleitos. Você sabe decorado quais são alguns primeiros suplentes? Sim, alguns. Por exemplo, nessa coligação do PT, o primeiro é o Alberto. O Alberto é o primeiro suplente. É o primeiro suplente. Na coligação do Tasso do Gleidson é o seu Valmir, que já foi vereador por 2 mandatos. Na coligação do PMDB é o Normando Sórax. Né? Do PMDB? Sim. Não é a doutora Dalian? Não. O primeiro é o Normando. É? Primeiro suplente. Na da Mara é o Mário Dedit, que já foi vereador. Pelo PT. Do PT do B, depois da Rita Monteiro, eu não estou me lembrando quem foi que ficou fora aqui do PT do B. E está faltando também a do Claudionô e do Dante, né, Benedito, que eu dou uma olhadinha aqui, eu já confirmo para você quem são os primeiros suplentes deles. Os primeiros suplentes. Isso. É só dar uma verificada aqui no papel. Do Dante é o Testinha, do partido. Testinha. Testinha. Primeiro suplente. Isso. Já do PT do B,
que foi o que a gente acabou esquecendo aqui, que teve o eleito Bertrand e a Rita. Vamos ver aqui quem é o primeiro suplente. É o Capitão Agra. Capitão Agra é o primeiro suplente. Tudo bem. Ô Luiz Carlos, Delton e Murilo, com relação às pesquisas eleitorais, a pesquisa feita aqui pelo Ibope até que andou batendo, né? Andou batendo. Houve apenas uma diferença aí, o percentual do Raimundo subiu um pouco e o do Santana subiu também, né? Porque na última pesquisa... Não, mas ali eu já considero o seguinte, que eu acho que não subiu, assim, em relação à pesquisa. Eu acho que a pesquisa foi correta. Naquele período ali, era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, né? Porque no afunilamento da campanha, porque se você for olhar, uma... o que você for olhar é o seguinte, o que aumentou para os candidatos foram os votos daqueles indecisos, daquele não sei, não quis opinar. Ele distribuiu. E distribuiu muito bem. Foi um pouquinho para o Raimundão, que subiu 1 ponto e pouco. Foi um pouco mais acrescentado para o Santana. O percentual do Demontier foi quanto? Olha, porque é o seguinte, a gente precisa entender que o que deve ser levado em consideração não foi o resultado final aplicado à votação aqui, porque a pesquisa não é feita por votos válidos. Exatamente. Porque na pesquisa lança-se o voto nulo. Também o voto válido. No válido. Não, Murilo, porque... Não, ela fez. O Santana ficava com 31,5 nos válidos. Tudo bem. Eu não vi esse resultado. 56. O Raimundão 56. E eu dizia o seguinte, eu disse ao João lá na rádio... estava na margem de erro. Não, isso, justamente, caía na margem de erro. Caía na margem de erro. E pesquisa foi muito questionada aqui, eu não sei porquê, mas houve muito questionamento da pesquisa e as pesquisas bateram. Quero a opinião dos três. Opinião dos três. Segundo turno em Fortaleza, dá o candidato da prefeita ou o candidato do governador Vasques? Luiz Carlos, é complicado essa né? Ou um ou outro. É complicado, viu? Agora Tem coluna do meio, né? Agora, com relação à questão da pesquisa em Fortaleza, aí houve uma falha na pesquisa em Fortaleza. Com os dois, o Elmano e o Roberto Cláudio, tudo bem. Mas erraram no Heitor. Erraram no Heitor e erraram muito. Erraram feio. Porque o Heitor estava no 4º lugar e o Morano no 3º lugar. No final... Mas sabe o que foi aconteceu? Lá pra cima, era que o Morano vinha descendo. Muito mas pequena, o problema, Vasco, é que o Morano vinha descendo a ladeira mesmo. Ele já vinha descendo a ladeira. Mas a pesquisa demonstrou que ele vinha crescendo, que ele vinha descendo, mas ele estava, o Heitor 11 pontos e ele 17 pontos. Mas eu acho que também o que foi para o Heitor também foi o voto do não sei, não quero opinar, porque são duas condições. Remodelando a pergunta, viu, Vasco? Mas eu acho que dá o do governador. Eu quero saber é o seguinte, vocês acham que o governador tem mais capacidade de articulação junto aos partidos que ficaram de fora ou a prefeita? No meu entendimento, eu acho que o governador tem mais capacidade de... Eu acho que ele tem mais estrutura. Eu acho que ele tem mais capacidade. Agora, eu acho que quem tem mais capilaridade na capital, em termos de voto, é a candidata do PT. Ela tem mais garra. Que ela está na prefeitura. Aliás, é bom que se diga, tem muitos petistas que eles têm garra, por exemplo, e é bom citar. E ela não tem papo na língua. Não, ela tem garra, ela vai para cima. Murilo, ela demonstrou uma força política muito grande agora, porque criou-se até aquela história do poste, que ela disseram, não sei se foi verdadeiro, que ela disse que botava o poste e elegia. E ela tirou o Elmano lá, desconhecido totalmente, com 1% da pesquisa, e conseguiu botar no segundo turno. Está acendendo a luz até agora. É uma demonstração de força política. Então o PT é insistente, é uma qualidade do partido. Você vê o próprio Santana. O Santana, quando saiu a pesquisa com 63% para Raimundo e ele lá embaixo com 16%, se você não tiver equilíbrio e estrutura, você desiste da candidatura. Se ele tivesse um pouco mais de equilíbrio de usar aquele bichinho das piadas pela internet, na rede social, porque ele se tornaria um líder, porque ele teve todas as chances de ser o líder. Eu acho que o candidato a prefeito aqui nas regiões de Santana era para estar fazendo campanha para ele aqui em Juazeiro, não. Era para ele estar fazendo, era para os companheiros nos outros municípios. Porque ele tinha toda a estrutura possível que alguém deseja um dia ter. Murilo, é interessante, quando se fala em líder, é interessante se observar uma série de qualidades para o cara ser líder. É claro. O líder ele tem que ser, sobretudo, um cara
aglutinador, humilde, sem arrogância, que não queira derrubar no cotovelo, sem puxar o tapete, sensato, que reconheça os próprios erros, porque ser chefe é uma coisa e ser líder é outra. O chefe se acha a própria verdade e o líder não, admite erros, se escuta, aglutina, aglomera. Então existe diferença entre esses valores para você determinar o que é uma liderança, né? Agora, com relação a essa questão que você diz da militância do Partido dos Trabalhadores, ninguém pode negar, e isso é a prova dada lá em Fortaleza. E outra coisa, um líder sempre está muito próximo. E São Paulo também agora. Um líder sempre está próximo do povo. Ele está perto do povo. Você consegue enxergar isso. E um detalhe interessante, Vasques, Luiz Carlos e Murilo, hoje eu rapidamente dei uma olhadinha, entrei, para ver a questão de como foi a atuação dos partidos na questão das eleições municipais no estado do Ceará. O partido do governador elegeu 40 prefeitos no estado do Ceará. O PT elegeu 30 prefeitos no estado do Ceará. O PSD, que é um partido ligado ao governador, elegeu 26 prefeitos. O PMDB elegeu 21 prefeitos. O PRB, 16. PSDB fez 8 prefeitos. PDT fez 8. PCdoB, 7. PR fez 6. PP, 4. PTB, 3. PPL, 3. PHS, 2. PSL, 2. DEM, 2. PV, 1. PSC, 1. PSDC, 1. Tem o caso de Fortaleza, que tem segundo turno. Tem o caso do Cedro, que teve os 2 candidatos com as candidaturas impugnadas. Não apareceu voto para ninguém. Mas existem 20 municípios onde houve impugnação de candidatura e os prefeitos eleitos não atingiram 50% dos votos. Até isso, né? E tem esse problema aí para ser resolvido. Depois. Um deles é o caso de Aurora, aqui perto, né? Icó também teve esse problema, então alguns municípios estão com esse problema. O caso de Altaneira foi definido, era uma dependência do vice, né? Do professor isso. Rufino, né? Isso. Então alguns municípios... foram contados os votos do adversário dele. Alguns municípios têm essa situação para ser resolvida aí pela Justiça Eleitoral. Né? A Bia lá dos franciscanos, o candidato Domingos Borges foi eleito? Não. Foi eleito o irmão dele e foi o mais votado desta eleição. Com apoio de Pedro. Isso. Dizem que estavam meio rompidos, mas depois fizeram as pazes. O João. Na campanha eles trabalharam juntos. João Alves dos franciscanos, nas pesquisas do ano de 2008, revelaram que Raimundo Macedo tinha desaprovação na gestão como prefeito de 88%. Murilo, por que motivo o Raimundão foi eleito em 2012? O Raimundo foi eleito em 2012, eu tinha dito a Santana numa conversa informal, se não tiver cuidado, Raimundo volta depois. Então acontece o seguinte, Raimundo foi eleito porque Santana não soube conduzir o mandato. A gestão. Quando ele não usou a gestão para trabalhar e se firmar no que nós dissemos agora, que ele teve todas as chances do mundo para ser o líder, aí fez o pessoal lembrar de Raimundo. Numa linguagem comum, um amigo meu diz o seguinte, o prefeito Santana foi aquele prefeito de Juazeiro que teve o cavalo selado na porta e não soube viajar. Agora é interessante observar que o Raimundo Macedo, ele tem uma qualidade que poucos políticos, eu me incluo, que eu sou político também, tem aqui na cidade, que é a qualidade da presença, de estar no meio do povo, de visitar, de estar presente. E a nossa Hoje de manhã ele foi tomar café com... Vou só dar um exemplo. Ele foi tomar café na casa de Expedito Costa, dona Josélia, ele prometeu que ia lá. E não deu ontem, sei porque, claro, ontem era o dia... Ele foi, hoje, 7h30, quando ninguém esperava, ele estava lá. E já vinha de um velório. Exatamente Santana morando vizinho a Expedito, tem 4 anos não entrou lá. E a nossa sociedade, culturalmente, ela gosta desses valores, ela é carente, ela gosta dessa presença. Raimundo Macedo é humilde. Dona Maria do São José diz, na venda de votos, os dois são corruptos, tanto o candidato como o eleitor. Sugiro ao programa a participação dos candidatos eleitos em Juazeiro. Não só em Juazeiro, minha senhora. É pensamento do Tribuna Livre trazer aqui vários prefeitos eleitos aqui na região do Cariri. Vamos dar vez a todos. Lucivaldo, lá do Antônio Vieira. Sou a favor dos eleitores que recebem dinheiro dos candidatos, como compra de voto, mas que não votam nele. E sim,
no candidato de confiança que ele acha que merece. Lucivaldo, eu vou responder a Lucivaldo. Lucivaldo, se ele receber dinheiro, se o candidato der dinheiro, ele vai tirar dinheiro e vai terminar demorando a fazer obra como aquela da sua casa que foi inundada várias vezes. Porque ele vai gastar com outra coisa e não vai fazer o que a população precisa. José Augusto do Frei Damião parabeniza o candidato Gledson Bezerra pela reeleição. Eu, pessoalmente, considero o Gledson Bezerra uma das grandes revelações dessa última gestão do Poder Legislativo. Se comporta né? muito bem. Porque o Tasso Magno já era reconhecidamente isso é inegável, o grande parlamentar. Postura muito boa. Alexandre Bela Vista, em Mauriti. Olha aí, Vasco, de Mauriti. Gostaria de saber dos convidados se eles fizeram alguma análise das eleições de Mauriti. Ainda não falamos de Mauriti. A gente fala, Mauriti, o prefeito de Mauriti, o Isaac Júnior, é muito centrado, muito calmo. Ele fez o dever de casa, é muito organizado. Ele não se preocupava, esse que eu quero dizer, ele não brigava com as críticas. Quando você anunciava uma coisa errada, como nós anunciamos lá, problemas de transporte, problemas numa comunidade lá, ele ligava para dizer, rapaz, obrigado, eu não sabia disso, vou consertar. Consertou e ele fez o dever de casa, que é... Se deu bem, elegeu o sucessor. Expedito Costa, que tomou café hoje com o prefeito eleito Raimundo Macedo. Murilo, a derrota do candidato a prefeito do Crato, o Roque, que foi apoiado pelo Cid, não foi uma decepção política? Era esperada. Eu acho Agora, que... 4.386 é uma votos. decepção, né? Eu acho o seguinte, o Roque não deveria ter sido candidato. Eu acho que não foi mais nem decepção, foi falta... Foi inoportuno. Foi falta de experiência e de capacidade de analisar. Você sabe a hora de ir e de voltar. Genesa, Parque São João, tempo já está esgotando. Gostaria de saber quais foram os candidatos eleitos de Juazeiro do Norte. O Delton já frisou todos, inclusive com os respectivos partidos. Professor Tasto parabeniza o Vasco Landim pelos seus ótimos discursos políticos. Não é de hoje, né, amigo? Cosmo Batista parabeniza o candidato delegado Marcos pela quantidade de votos recebidos. Surpreendeu, né? Surpreendeu. Uma boa votação do Marcos. Doutor Carpinteiro, Alto da Alegria, em Barbalha, parabeniza o vereador Bertrand Rocha pela eleição. Da vez anterior, ele tirou 2.643 votos e não foi eleito. Né? Não conseguiu a eleição. Mas agora, que é outra problema de coligação. E o Cícero Fernandes, o eleitor que vende seu voto não tem direito de cobrar nada ao político. E aí manda um abraço para o Murilo e para o Delton, os dois companheiros que abrilhantaram o nosso Tribuna Livre de hoje e a quem nós estamos agradecendo penhoradamente. Obrigado, Murilo. Obrigado, Delton. Obrigado a você, Luiz Carlos, pelas palavras elogiosas ao nosso trabalho. Obrigado, Vasco. Obrigado pela essa oportunidade, porque estar aqui com dois grandes assim como vocês, a gente aprende muito. E o Delton, que é um extraordinário companheiro, um excelente cidadão, um profissional realmente brilhante. Disse tudo. Obrigado, Delton. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui ao lado de todos vocês e deixar um grande abraço para o amigo telespectador. Boa noite, Vasques. Boa noite, agradecer ao nosso telespectador pelo número de perguntas, é um assunto interessante, você vê a participação, Murilo, e agradecer a Murilo pela sua franqueza, esse é o seu jeito de ser, ao Delton, e na próxima quarta-feira estamos aqui de volta com o Tribuna Livre. E quem sabe, amigos, quarta-feira a gente já esteja cumprindo a promessa de trazer aqui os eleitos, quem sabe já um novo prefeito da região, para falar naturalmente dos seus projetos, das suas ideias, dos seus anseios perante a sua comunidade. Por hoje é só, um abraço, muito obrigado e boa noite. Boa noite.